Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 28.364 dólares nesse momento. E nesse vídeo a gente vai fazer aqui a atualização da nossa análise técnica do BTC e também dos mercados que se correlacionam aqui com o mercado de criptomoedas, tá bom? Então, começando pelo BTC, a gente está aqui já num cenário de lateralidade, né? O BTC não está conseguindo se projetar para ir lá ganhar a casa dos 30 mil dólares, né? Isso já faz aqui alguns dias, né? Desde que o BTC fez aquela máxima dos 27 mil pela primeira vez, ele chegou a atingir um ponto aqui de 29.129 dólares e aí continuou lateralizando. A gente já tem aqui 18 dias nesse cenário de lateralidade, tá? Isso aqui pode ser um cenário de acumulação de continuidade, tá? A gente pode estar acumulando aqui para depois voltar a nos projetar para cima aqui e aí de fato conquistar a casa dos 30 mil dólares. Vejo até uma possibilidade do BTC se projetar um pouquinho acima, quem sabe ali buscar a casa dos entre 32 a 35 mil dólares, tá? Nesse momento. Mas, como eu já venho sinalizando para vocês aqui no canal, investidores, eu não acredito que esse movimento acima dos 30 mil dólares pode ser um movimento sustentável, tá? Eu vejo essa casa dos 30 mil dólares como uma região psicológica bem importante para o mercado, isso porque em várias oportunidades do passado a gente viu o Bitcoin tendo aqui essa casa dos 30 mil dólares como um suporte, certo? Historicamente, a gente sabe que regiões em que o ativo encontra um suporte durante um longo período de tempo, uma vez que esse suporte é perdido, essa mesma região passa a se apresentar como uma resistência, tá? Então a gente vê aqui, ó, 3 momentos em um horizonte temporal de longo prazo em que o Bitcoin se projetou para baixo testando os 30 mil dólares e conseguiu se sustentar, né? Isso aqui ainda durante o ciclo de alta. Isso aqui foi mais ou menos vamos ver aqui, ó, esse momento aqui foi em janeiro de 2021, isso mesmo. A BTC foi lá fazer a máxima, a gente teve aquele ciclo corretivo lá no meio do ano de 2021. O BTC não perdeu a casa dos 30 mil dólares aqui, né? Não se consolidou abaixo. Depois se projetou para cima, foi fazer a máxima histórica, acabou formando aquele topo duplo e voltou a testar essa região aqui durante esse período ali entre maio e junho do ano passado. O BTC também conseguiu defender até que bem, se sustentou durante pelo menos um mês, mais de um mês até, dentro dessa região, até que ele fez um rompimento definitivo para baixo e a gente não viu mais o BTC dentro dessa casa dos 30 mil dólares. Então, em função da gente saber que os 30 mil dólares é uma região psicológica importante para o mercado e também somando a isso, somando a nossa análise gráfica, tudo que a gente sabe que está acontecendo fora do gráfico, né? A gente, ou pelo menos eu, na minha leitura, entendo que os 30 mil dólares, nesse momento, se tornam aqui um ponto que talvez seja insustentável para o preço do BTC. Eu acredito que batendo 30 mil dólares é região de realização de lucros. Não estou aqui recomendando venda, mas já até realizei umas parciais aqui dentro dessa região de acumulação. Se bater 30 mil, eu zero as posições de swing trade que eu tenho, certo? No BTC. E aí a gente tem aqui uma situação onde caso o BTC de fato então concretize esse movimento para cima, eu acredito que ele vai voltar a retestar pelo menos essa região dos 25 mil dólares, tá? E aí a gente precisa entender como que o BTC vai se comportar, né, em um eventual teste nessa região aqui, ó, que foi um suporte para o BTC. Desculpa, que foi também uma resistência aqui, ó. Isso aqui foi uma resistência durante um longo período de tempo, né? Agora que o BTC se projetou para cima, vamos ver como que ele vai se comportar quando ele voltar a retestar essa região dos 25 mil dólares. O ponto é que eu ainda vejo o BTC testando os 25k, certo? Se ele vai romper para baixo ou não, aí já é uma outra história. A gente precisa também entender e analisar o que vai estar acontecendo no mercado como um todo quando isso vier a ocorrer. O fato é que, repito, não vejo o Bitcoin com uma condição nesse momento de se sustentar acima dos 30 mil dólares e vejo ainda o BTC indo testar níveis de preço mais abaixo. Então, essa não é exatamente uma análise das mais otimistas, certo? Isso porque a gente sabe que o mercado de renda variável como um todo está sofrendo aí com incertezas, né? E eu vou aqui até trazer para vocês uma análise rápida do S&P, o principal índice de ações da Bolsa Americana, tá? Que não está conseguindo romper aquela região de resistência que a gente tem aqui na casa dos 4.100 pontos, né? Essa região é uma região também psicológica muito importante aqui pro S&P, tá? Esse índice traz aqui, ele contempla aqui as 500 maiores empresas da Bolsa Americana e a gente está vendo que essa região aqui dos 4.100 pontos se tornou aqui uma resistência bem importante, onde o S&P já testou várias vezes, né? Várias vezes, e não conseguiu efetuar um rompimento, não conseguiu se consolidar, veio testar mais uma vez nessa semana, vamos ver como que ele vai se comportar. Se de repente o S&P rompe essa barreira aqui dos
4.196 pontos, ele pode vir testar essa região dos 4.329 pontos, e ainda assim, para mim, não vai, mesmo que ele venha testar essa região dos 4.327, não significa que esse rompimento é um rompimento sustentável. A gente precisaria ver o S&P realizando um movimento mais ou menos assim, ó. Isso num cenário aqui ainda mais otimista, que ele vá, de fato, lá testar aquele topinho, né? Vamos supor que ele rompa aqui, ele precisa testar lá os 4.300, e aí precisa ver como que ele vai se comportar em um novo teste na região dos 4.100, se ele vai conseguir sustentar ou se ele vai voltar a se projetar para baixo. O ponto é que, para mim, investidores, a Bolsa Americana continua ainda indicando aqui um cenário bem arriscado, e nesse momento eu me preparo aqui para mais quedas na Bolsa Americana, isso muito em função também dos indicadores econômicos que já passam a sinalizar para a gente com uma clareza um pouco maior, que a gente vai ter recessão aí pela frente, tá? Então a gente já vê aí dados industriais, dados de emprego começando a sofrer alterações para baixo lá na economia americana. Eu acredito que eles vão entrar em recessão, tá? Recessão econômica, e acredito que o mercado vai precificar essa recessão em algum momento. Então, ainda vejo esse próximo trimestre como um trimestre bem desafiador aqui para os mercados de risco, tá? E a gente também tem aqui um outro indicador que é também aqui bastante útil para a gente analisar o comportamento das criptomoedas, que é o DXY, né? O índice do dólar, que está aqui testando uma região de suporte, tá vendo? Ele chegou a fazer a máxima lá nos 114 pontos, aí entrou em uma correção depois de uma bela bull run, né, do dólar, do DXY, aí ele voltou para testar essa região onde ele deixou topos, então ainda enxergo aqui uma possibilidade do dólar se segurar dentro dessa região aqui, para ele voltar a se projetar para cima quando o mercado começar a precificar a recessão. E aí eu vejo uma possibilidade ainda do dólar atingir lá aquela casa dos 120 pontos, certo, investidores? E tudo isso aqui sinaliza pressão vendedora para o mercado cripto, tá? Pressão vendedora lá para o Bitcoin. Por isso que eu ainda não estou muito convencido desses movimentos que, apesar de muito positivos que a gente teve nesse começo de ano, ainda não vejo como um movimento sustentável. Questão de opinião, respeito quem não concorda comigo nesse momento. Eu sempre falo que o mercado ele sempre vai apresentar esse cenário de divergência. No mesmo momento que tem uma pessoa comprando, tem uma vendendo. E essa discordância é constante. Então não tem problema nenhum discordar de mim, desde que tudo seja feito com muito respeito, assim como eu respeito todos vocês. A gente vê aqui, ó, mais um sinal também que mostra pra gente que o mercado tá preocupado, isso aqui sinaliza a aversão ao risco, que é o ouro físico disparando aqui, tá vindo testar as máximas históricas, tá vendo? Vamos ver se o ouro vai conseguir romper essa barreira aqui dos 2.091, entre 2.080 e 2.090 dólares por onça, né? Caso ele efetue esse rompimento, a gente pode ter a continuidade desse rally do ouro, que também sinaliza pra gente aqui um mercado preocupado aí, né? Isso aqui é sinal de aversão ao risco, e tudo isso me leva a acreditar, então, que a gente pode ainda ter aqui um cenário desafiador para o Bitcoin, tá? Voltando aqui para a análise do BTC, a gente teve, então, um rompimento, tô aqui agora em um time frame semanal para a gente fechar o vídeo, o BTC fez o rompimento aqui da média móvel de 200 do semanal para cima, mas a gente já começa a ver um cenário de indecisão para o mercado, tá? Desde que o BTC fez esse rompimento. Eu não considero que esse rompimento da MM200 do semanal já se consolidou, tá? Precisaria ver o Bitcoin corrigindo, ali na casa dos 25 mil dólares, que é onde está a MM200 nesse momento, certo? Se sustentando e voltando a se projetar para cima, para aí sim a gente acreditar um pouco mais de que esse movimento é um pouco... que esse movimento é sustentável, né? Que esse movimento de alta que a gente teve é sustentável. Então ainda estou um pouco desconfiado aqui de que a gente pode ainda vir a perder essa média de 200, e se isso acontecer no Bitcoin pode ser um cenário muito, muito bearish, né? Então eu entendo aqui que, eu já comentei isso no último vídeo, as principais portas de saída nesse momento do Bitcoin está aqui nos 25 mil dólares, perder os 25 mil dólares é sinal bearish, o próximo nível é esse fundinho que ele deixou aqui na casa dos 19 mil dólares, se perder aqui é o sinal mais claro de saída que vai dar M no mercado, e salve-se quem puder. Mas a gente ainda está distante disso, estamos lá em cima flertando com os 30, e ainda acredito que a gente pode ganhar os 30 mil dólares antes desse movimento aí de teste, pelo menos nos 25 ali, voltar a acontecer. Certo, investidores? Então, essa é a melhor leitura que eu trago e compartilho com vocês na análise de hoje. Volto a trazer a análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, peço que você não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal. Convido você a se inscrever para continuar acompanhando as atualizações do nosso conteúdo. E agradeço você que ficou comigo até o final do vídeo. Um abração e até a próxima.